amanhã, estreia do Inter em casa pela Libertadores. E a gente trouxe a informação ainda ontem de que o Carboneiro não tinha participado do treino, né? Tinha sido liberado, não sei detalhes, o motivo dessa liberação. Mas hoje ele participou. E o próprio Inter divulgou nas suas redes sociais um story, por exemplo, no Instagram, onde o Carboneiro aparece no aquecimento, aparece depois no gramado, trabalhando com bola. Ou seja, uma boa notícia. O Carboneiro está à disposição do Roger. Não era algo que preocupasse fisicamente, né? Então ele está à disposição. E com isso, a ideia do Roger de repetir o time que enfrentou o Cruzeiro vai ser posta em prática, pode ser posta em prática. Naquela ideia do Carboneiro pelo lado esquerdo, o Wesley caindo pelo lado direito, o Alan Patrick centralizado e à frente o Ener Valencia. É Carboneiro, Valência, Wesley e Borré, pela esquerda, né? É o combo aí do jogador de frente e o cara de lado ali. O Roger até tinha explicado, né? Que ele, uma compensação, né? Isso, entre Valencia e Borré. Ele colocava o Valencia, que era um jogador de profundidade, e perderia a composição que o Borré entrega, a associação, sai da área, participa de passe. Então ele compensou com a saída do Vitinho para a entrada do Carboneiro. Isso aconteceu de fato, deu certo. Aconteceu, o primeiro gol nasce dessa forma. Então o time do Inter não deve fugir disso, né? Antony, Aguirre, Rogel, Vitão, Bernabei, Fernando e Bruno Henrique, o Wesley, Alan Patrick, Carboneiro. A cara do César, eu preciso dizer isso. Não tem nenhum cansado. Para aí, Zé. O Felipe falando com tranquilidade sobre os assuntos do Inter ali e tal, informação. E o César vira pra ele e fica olhando pra ele assim com a cara. Eu quero saber se tem alguma informação do cansado. Não tem nenhum. Porra, não vai poupar, Roger? Não que o Inter também tá jogando mais da tarde da noite. Não tem como poupar. Aliás, hoje tem outro jogo do Grupo F, né? Nacional e Bahia, se enfrentam lá em Montevidéu. E o ideal pro Inter é que esse jogo tivesse um empate, para segurar o Bahia de novo, o Nacional também, fica lá embaixo na tabela, e o Inter fazer o seu papel amanhã. Se o Inter ganhar amanhã, com essa combinação de resultados, o Inter assumiria a liderança do Grupo F. O Gabriel Carvalho e o Tabata não participaram de novo, tem chance de estar relacionados. Sim, o Tabata, inclusive, pela primeira vez, sim, treinaram normalmente. Até o Tabata pode voltar, então tá dando tudo certo pro Inter. Ô, Felipe, o Inter já sabe que o jogo contra o campeão da CONCACAF vai ser no dia 10 de dezembro? O que tem de programação já pra isso, enfim? Não, ainda não. Tem programação. Porque o Brasileirão vai até 21 de dezembro, né? E o Inter vai estar lutando pro título. Como é que ele vai fazer? É isso aí que tu tá dizendo. É que tem tanto jogador, o Felipe, que agora tem mais 2 voltando, que dá pra fazer 3 times. É essa a ideia. Não pode perder ninguém no meio do caminho. Não aparece o siso aquela tese do Abril, que é em Abril que vai se decidir. O enfeite do Palácio dos Enfeites, ele ganha proporções. Já estão construindo o segundo palácio. O anexo? Pode pagar na Palácio, não tem anexo? Sabia que vale um título, né? A FIFA chama esse confronto do campeão da CONCACAF com o campeão da Libertadores de Derby das Américas. Derby das Américas. Aí se passar por isso aí, vai passar pra semifinal, né? Porque o time da Libertadores foi rebaixado no Interclubes. Sim, que joga todo mundo entre si. Foi rebaixado uma rodada. Aí depois tem a semifinal, que vai pegar lá um africano, um asiático, e aí o campeão da Champions joga só a final. Mas o Inter vai precisar jogar esses jogos aí? Infelizmente, mas aí só porque tá na América do Sul. Se estivesse na Europa, né? Aí não precisaria. Mas sobre esse jogo de amanhã ainda... Que aliás é um dos convites, né? A UEFA tá estudando isso. Vou irritar o César mais um pouquinho. O Inter faz uma projeção de 40 mil torcedores. 40 mil. Hoje pela manhã até anunciou que mais de 35 já tinham confirmado, comprado ingresso ou feito check-in. E essa projeção, se confirmada, Maurício, pode ser o segundo maior público do Beira-Rio no ano em partidas oficiais. Isso destrói completamente com a minha tese, que eu defendo há anos aqui. Só quando o Inter for campeão brasileiro, ela vai ser aceita, de que naturalmente se impõe no torcedor qual é o jogo mais importante da semana. Naturalmente. O Inter faz um jogaço contra o Flamengo no Maracanã, né? Joga sério contra o Flamengo, traz um empate lá. Todo mundo vai perder no Maracanã, o Inter empata. Aí o Inter vai pra Bahia, num jogo de Libertadores, e cata um empatezinho. Era pra ter contra o Cruzeiro no final de semana 40 mil pessoas. Aí o torcedor parou, olhou pro bolso, entrou no aplicativo do banco, começou a fazer conta quem é do interior, que tem um grande público do interior. Nesses jogos ele falou assim: não, só um pouquinho, eu vou quinta pro Beira-Rio. Porque quinta é Libertadores. Claro. Se impõe. Então nunca que um dirigente do Inter e o Grêmio, tendo time bom, vai falar: galera, a prioridade é Inter e Fortaleza. Mas o Bruno Flores, nunca vai acontecer. Não foi o Bruno no domingo. Não, é que isso na minha opinião não é uma leitura errada, sabe? É algo que tem que ser redesenhado de alguma maneira. Tem um episódio, Potter, em 96 que contradiz a tua tese.
O Grêmio campeão da América, tinha um enfrentamento contra o América de Cali na semifinal, em Porto Alegre, no auge dos seus jogos contra o time do Palmeiras. Mas é uma exceção para confirmar a regra. É que ali, tu tem toda a razão, um baita exemplo. É que a rivalidade ali virou de um... Isso. O Caldeirão virou algo jogava tão forte. O combustível era enfrentar o Palmeiras. O combustível era enfrentar o Palmeiras. E o torcedor do Grêmio, inclusive pra bronca do Filipão, vocês lembram? O Filipão muito incomodado. O Grêmio ganhou 1-0 o jogo contra o América de Cali. Gol de falta do Goiano. Lindo gol. Que o Filipão, a famosa frase do Filipão pro Goiano: o Goiano não tenta jogar no ângulo, joga no gol e faz o goleiro trabalhar. A bola, e é uma falta que ele bate praticamente no meio do gol. E a bola entra, né? O Filipão diz, não tenta o ângulo. Mas naquela época não tinha as competições espalhadas no ano. A Libertadores acabava no meio do ano, a Copa do Brasil acabava no meio do ano, não tinha a Copa Sul-Americana, o brasileiro tinha menos jogos. Não era ponto corrida. Não eram 38 rodadas. Claro que isso trouxe também alguns benefícios, tá? E outro detalhe importante também dessa época, que o Grêmio naquela competição entrou nas oitavas. Tá, mas quer saber quais são os maiores públicos do ano no Beira-Rio? Então, Potter. Bora. Grenal, final do Gauchão, 48 mil pessoas. O amistoso contra o México, 43 mil pessoas. Por isso que eu usei a expressão. Segundo maior público em partida oficial. Porque 43 a seleção mexicana ainda é maior. 31 é o terceiro contra o Cruzeiro. Mas tu quer ver uma coisa? Eu agora vou criar um cenário aqui absolutamente maravilhoso. O Inter ganha do Nacional de Medellín, empata com o Fortaleza, com um time meio misto assim. Certo? Pontua lá contra o Fortaleza, que é difícil. No Beira-Rio no meio Palmeiras no Beira-Rio semana que vem. Vai ter 40 mil pessoas? Vai. É possível, porque não vai ter Libertadores. A Libertadores é só dia 20. Vamos esperar. O componente o Grenal é na areia. É no mesmo mês, hein? É no mesmo mês ainda. Mas o Bruno Flores de testemunho. O Bruno fez o papel do repórter da torcida no fim de semana contra o Cruzeiro. E de cada 10 pessoas, Debona, que ele entrevistou sobre prioridade, pelo menos 7 que eu me lembre citaram a Libertadores antes do Brasileirão. Preferência por ganhar. Por ganhar. E o Vaguinha é um cara que está na corrente do Potter, porque o Vaguinha exemplificou que ele, nascido em 80, não viu o Inter campeão brasileiro, mas viu 2 vezes da Libertadores. Mas a média maior das pessoas, pegando o número 10 para ter um número redondinho, o Bruno ia no torcedor e na torcedora e eles falavam Libertadores. Não, Maurício, não é o certo ou errado, é o que está na alma. Se perguntar pro cara do Flamengo, do Real Madrid, do Bayern de Munique, da Inter de Milão, a prioridade o Continental. Porque é o título que leva a outro lugar. Tem uma obviedade nisso aí, é que eu acho que nesta temporada específica, esta agora, com esse Mundial de Clubes, com esse horror de calendário, o último jogo do Brasileirão, a última rodada vai ser dia 21 de dezembro, é verdade. Se tiver um campeão brasileiro da Libertadores América, eu não sei o que a CBF vai fazer. Não sei o que ela vai fazer. De verdade, não sei o que vai fazer. Porque o campeão da América vai ter que jogar 3 jogos no Mundial de Clubes. Vai ter que largar o brasileiro. Se estiver disputando o brasileiro, como é que vai fazer? Qual é o subtítulo da Libertadores, assim, de marketing? Que a Conmebol usa aí. Glória Eterna. Glória Eterna. Ele responde tudo. Já se criou no universo continental que este é o campeonato da grandeza, da eternidade. A sequência de campeão brasileiro do Palmeiras. Não tem como sair disso. É campeão brasileiro 2 vezes, né? 2 anos seguidos, depois que cai da Libertadores. E aí foca exatamente todas as fichas a grande... O Inter que dá arrancada. Mas o Inter faria uma festa do tamanho de um campeão de Libertadores se ganha um brasileiro. Não, se o Inter fizer ganhar a Copa do Brasil, vai fazer uma festa do tamanho. Se o Inter ganhar ou a Libertadores, se o Inter ganhar um título de vulto que não ganha desde 2010, ele vai fazer uma festa. Claro. Até porque no Gauchão agora ele fez uma festa estrondosa e era o estadual, pela carência de títulos. A questão